amigos! Aqui é Ellen Klein, criadora da metodologia Coach Cristã. E bem-vindo a esse terceiro vídeo dessa série de 4 aulas, onde eu ensino você um método para se libertar de bloqueios emocionais como o medo, o desânimo, a insegurança e a ansiedade e aprender a ser um protagonista da sua própria história e cumprindo os propósitos de Deus para a sua vida. E nesse vídeo eu vou responder as maiores dúvidas referente aos 2 primeiros vídeos. E se você não assistiu as 2 primeiras aulas, volte e assista, pois é muito importante para você entender como a metodologia Coach Cristã funciona e como ela vai te ajudar independente de quem você seja. Mas antes de responder as maiores dúvidas, eu gostaria de mostrar como utilizar a ferramenta do teste de lapidação de temperamentos e como você deve aplicar o CLEA no seu resultado. Se você ainda não viu, eu falei sobre o CLEA no meu último vídeo. E eu também falei que o meu temperamento predominante é, segundo a teoria de Hipócrates, chamado de sanguíneo. Dessa forma, eu posso saber quais são os meus pontos fortes para poder potencializá-los e quais são os meus exageros para que eu possa aplicar o CLEA. Vamos para a ferramenta? Então, vamos para a ferramenta. Olha, o teste de temperamento aqui, você vai perceber que tem vários campos para você marcar quais características que tem mais a ver com você. Eu quero deixar claro que você precisa ser muito franco. Como você está hoje, você vai saber como o seu temperamento está hoje. Quando você colocar em cima o cursor de cada nome, vai aparecer, por exemplo, melancólico, Ellen, mas melancólico em qual sentido? Aí você vai perceber que tem tendência de se deprimir com facilidade, sente-se desprezado facilmente para baixo, frequentemente. Se você tem essa característica, então você vai clicar nela. É importante que você não siga, otimista em que sentido? Siga exatamente o que está escrito para que você não tenha a interpretação de forma errada, que vai te levar a outro resultado, a outro entendimento. Então, otimista quer dizer sempre ver o lado positivo e leva todos a acreditarem que tudo vai dar certo. Então, enfim, é assim que você vai fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, indeciso, dificuldade em tomar decisões. Eu tenho vários momentos de dificuldade de tomar decisões. E principalmente, eu sou mulher, a hora que eu vou comprar roupa, então eu fiquei pensando em como eu realmente sou no meu dia a dia, assim eu quero te estimular a fazer. Pense com cuidado para que tenha bastante valia mesmo o resultado. Então eu vou dar um exemplo para você aqui, vou colocar algumas das minhas características só para você ver. Eu acredito que eu sou uma pessoa que tende a ter visão empreendedora, que enxerga lá na frente, que é arrojada. Eu geralmente percebo isso também. Determino a prevalecer a minha vontade, obstinado em fazer as coisas acontecer. Ok, gente, sou esquecida, esqueço facilmente o que eu vi ou o que eu falei, tá vendo? Às vezes faço compromisso e acabo esquecendo, então eu tenho que saber que eu sou esquecida. E aqui eu vou vendo, eu vou marcar algumas características, eu já sei, mas eu quero te estimular a olhar cada significado quando você clicar em cima de cada uma das características, certo? Falante que sentido? Conversa muito, conta histórias envolventes para agradar as pessoas. Agora, o fala demais já está falando, ouve pouco e fala demais. É repetitivo em suas histórias, interrompe os outros querendo fazer prevalecer o seu discurso. Eu era muito assim, tenho melhorado, mas confesso, às vezes ainda sou muito repetitiva. Então marca, se você não tem dúvida, é melhor marcar, porque você vai ter a oportunidade depois de lapidar. O que está em andamento, você já melhorou, mas ainda precisa? Pode marcar. É isso que eu quero te desorganizar. Tem dificuldade em colocar em ordem qualquer área da sua vida. Eu posso falar não em qualquer área, mas, por exemplo, quando eu tenho que organizar o conteúdo, eu tenho uma dificuldade. Eu faço, mas eu tenho dificuldade. Eu sempre preciso estar atenta a formas, a ferramentas que me ajudam a me organizar melhor. Então, eu vou colocar. Vocês entenderam a importância de você ser totalmente fiel e, claro, franco sobre como você é. Vou colocar algumas coisas, adapto-me fácil.
as situações, me considero dócil e agradável, porque eu aceito facilmente a vontade dos outros quando eu concordo, ok? Motivador, eu já sei, vou colocar algumas mais, mas eu vou te incentivar a ler cada uma delas. Ok, agora, depois de colocar algumas características minhas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para você aqui, ó, de vértice, deixa eu colocar só mais algumas aqui que eu tô vendo que tem a ver comigo. E aí, hoje eu já estou, nem sempre eu fui, mas hoje eu estou muito mais equilibrada. Eu consigo me manter serena e estável nas situações. É uma vez ou outra que não, é muito mais raro na minha vida, então eu coloco. Você entendeu como você deve fazer isso? Aí você, depois de olhar cada parte, faça sem pressa, para que saia o resultado que vai te ajudar a encontrar a tua melhor versão. Quando você vai para o resultado, cliquei no resultado, ele aparece lá. Olha aqui, falei para vocês que o meu predominante é o sanguíneo. Aqui nesse momento não é do nosso interesse que você simplesmente tenha um rótulo de sanguíneo. Em segundo lugar, eu tenho o fleumático, depois o colérico, mas não é isso o mais importante. O mais importante é aqui, ó, essa parte aqui, alerta! Traga consciência os exageros. Então tá aqui. Eu sei que eu tenho um exagero de ser esquecida, de falar demais e ser desorganizada. Aqui é onde, no CLEA, eu vou jogar. Eu já te falei que o C, eu trouxe a consciência isso. Quando eu olhei parte por parte aqui dessa ferramenta, cada nome, eu trouxe a consciência o que realmente eu sou. A lapidação é essa parte. Eu comecei a trazer que parte que eu preciso lapidar, ok? Então, o C, o L e o E agora eu tenho que ter estratégia. Então, uma estratégia, por exemplo, se eu sou esquecida, eu tenho que usar a agenda. Eu me ajudo hoje com uma agenda eletrônica e eu coloco para despertar os meus compromissos, ok? Então, eu arrumei uma estratégia. A minha ação específica foi a agenda eletrônica. Eu sabia que eu precisava, a estratégia é algo para me lembrar. Ação específica, a minha agenda colocando para despertar. Fala demais, eu já dei um exemplo para você no vídeo anterior. A minha estratégia foi, quando eu for para uma reunião, eu vou demorar para dar minha opinião. Vou primeiro ouvir, exercitar o ouvir mais. E na questão do desorganizado, a minha estratégia foi ter pessoas que têm facilidade de se organizar para estar perto de mim. Então, elas me ajudam a ser mais organizada. E agora, potencialize os seus pontos fortes. Eu tenho que pensar, isso daqui eu estou em equilíbrio? Ainda assim, eu devo pensar, será que não tem coisa que eu estou ainda, de repente, eu até caberia no exagero? Seja sincero com você mesmo e traga isso para o CLEA. Se você achar que tem exagero, joga para o CLEA. Se não, olha uma forma aqui que você possa potencializar. Puxa, eu vou aproveitar que eu sou sociável e falante para ganhar mais vidas para Jesus, falar mais do amor dele, ou até deixar as pessoas mais felizes, dando um elogio, falando, conversando com elas, ouvindo as pessoas, certo? Então, enfim, só um exemplo para que você possa ter sucesso com essa ferramenta, ok? E para você que quer entender mais sobre as características do sanguíneo, sanguíneo, do fleumático, do melancólico e do colérico, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link aonde eu fiz uma live ao vivo falando sobre esses temperamentos, sobre a mulher que tem esses temperamentos, ou o homem, e como lidar. Já fiz vários vídeos sobre o assunto e lá você vai ver, eu tenho uma parceria com algumas editoras que têm me autorizado a falar de livros que falam sobre esse assunto. Eu te convido para ir lá, ok? Ok, agora você já pode tirar um melhor proveito dessa ferramenta. Como eu te falei na aula anterior, meu objetivo não é rotular o seu temperamento, mas sim diagnosticar o que pode ser transformado para que você encontre uma melhor versão de si mesmo. Agora eu vou tratar nessa aula sobre 2 assuntos que mudaram a rota da minha vida. Vamos falar sobre como identificar a nossa inteligência produtiva que eleva os nossos resultados e como protagonizar o propósito de Deus. Vou começar pelo primeiro assunto. Como identificar a nossa inteligência produtiva? Bom,
Esse é um assunto extenso, eu poderia falar de várias inteligências para você. Vai ser um assunto, na verdade, para ser tratado num treinamento mais intenso. Mas eu quero te dar uma dica fundamental e isso pode já, agora, mudar totalmente os teus resultados se você trouxer isso à consciência. Eu quero te perguntar, no que você realmente é muito bom? O que você faz? Qual dom você tem que quando você desenvolve você percebe que ninguém tem a mesma facilidade que você? O que você faz com tanto envolvimento, com tanta energia que você não vê o tempo passar? Que você pode fazer o dia inteiro e aquilo ainda não te cansa tanto, você passa às vezes até noite adentro fazendo. Pense um pouco sobre isso. Você já sabe? Já sabe a resposta? Olhe para si mesmo. Preste atenção. Tem pessoas que têm dificuldade de encontrar qual é a área que ela é boa. Fala assim, eu não sou realmente boa em nada. Preste atenção no que as pessoas às vezes te falam. Você tem tanta facilidade que nem percebe que outras pessoas não têm. Qual é a grande dica em relação a esse assunto, em relação à sua inteligência produtiva? É que quando você investir, na verdade, seu tempo, sua energia e até seu dinheiro para o seu desenvolvimento numa área que você realmente é muito bom, as chances de que você tenha muito mais resultados e tenha muito sucesso são imensamente maiores. Eu vou te dar um exemplo para ficar claro. Eu, por exemplo, se eu investir tempo, vamos supor os próximos 5 anos da minha vida, tocando piano, aprendendo as melhores técnicas, olha, eu vou te falar, eu posso sair de uma média aí, 1 ou 2, que eu acho que é essa nota que eu me daria para tocar piano, e passar para uma nota 5 ou 6 no máximo, porque tocar piano não é o meu dom, não é a minha inteligência mais produtiva. E o que isso significa? Que eu posso passar minha vida inteira desperdiçando tempo numa área que não é a minha área produtiva. Olha, vamos combinar? Já está cheio de pessoas nesse mundo nota 5. Nós precisamos no mundo pessoas acima da média, que saiam da mediocridade, dessa média e passe a ter resultados maiores. Nós nascemos para ter uma vida produtiva, uma vida em abundância, como a palavra de Deus diz. Então eu quero agora encorajar você a fazer como eu fiz. Eu não aceitei mais, como eu contei na minha história, trabalhar numa área da minha vida que não me aproximasse da minha missão, uma área da minha vida que não tivesse a ver com a minha área produtiva. Olha só, no momento que eu passei a investir tempo na área de comunicação, que é o meu forte, na área de palestras, eu já consegui sair de uma nota 6, uma nota 7 ou 8, talvez eu me dou. E agora eu tenho certeza que investindo mais nessa área, eu posso chegar à nota 10. Então, eu te encorajo a fazer a mesma coisa. Agora pense todas as estratégias que você pode ter para potencializar a sua área produtiva, a sua inteligência que vai te trazer resultado, energia, e você vai se envolver e encontrar níveis muito maiores, uma versão muito melhor de si mesmo. E agora nós vamos para o segundo assunto. Como protagonizar o propósito de Deus? Para ilustrar a importância desse assunto, eu quero te contar que há 6 anos atrás eu li uma frase de Myles Munroe que impactou a minha vida e ajudou a mudar meu comportamento diante da minha vida. A frase diz: a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. Meu Deus, eu pensei, a minha vida é uma tragédia. Eu não vejo propósito para minha existência. Eu me sentia tão falha que pensava que Deus não ia nem querer me abençoar e muito menos me usar no reino dele. Eu me sentia vítima das minhas circunstâncias. Eu tinha dó de mim mesma.
me senti injustiçada e eu culpava algumas pessoas da minha família e do meu antigo trabalho pela falta de oportunidades e pela minha vida morna, sem êxito. Pois bem, eu tinha mesmo o estereótipo, o comportamento de uma pessoa que decidiu se enfraquecer. Você poderia até me dizer, mas Ellen, você contou a sua história no outro vídeo e realmente você foi vítima das circunstâncias. Sua casa pegou fogo, seus sonhos foram frustrados para que você não corrompesse seus valores. E você ainda foi tirada injustamente de um trabalho que você teve êxito nacional. Além disso, ninguém da sua família acreditava mais em você e você se sentia julgada e preterida no meio deles. Bom, com esse raciocínio, você até poderia me dizer, como você diz, Ellen, que decidiu se enfraquecer, se na verdade você realmente foi vítima da sua própria história? Está aí algo que aprendi, que virou uma chave na minha história. Olha, eu me comportava como uma vítima, com dó de mim mesma, cheia de autocomiseração. E se eu pensava que eu era essa vítima da circunstância, então minha mente aceitava essa historinha de coitada que eu contava para minha própria mente. Eu vou te ensinar duas coisas sobre a nossa mente. Primeiro, o nosso cérebro possui algo que chamamos de SRA, que significa Sistema Reticular Ativador. Ele é um mecanismo da nossa mente que seleciona as informações que determinamos como importantes para nós. Por exemplo, eu me lembro quando saiu o carro HB20 e eu queria muito comprá-lo. Eu ainda não tinha carro e passei a pesquisar sobre ele. Gente, impressionante! Antes eu nunca vi HB20 na rua. Depois que eu decidi comprar, em toda esquina parecia que tinha um. Eu parava no semáforo, logo parava do meu lado um HB20. Eu ia no supermercado e quem estava no estacionamento perto de mim? Um HB20. Ai, será que toda a cidade decidiu comprar um HB20? Isso já aconteceu com você? De gostar de um carro e ele começar a aparecer em tudo que é esquina? Será que todo mundo na cidade decidiu comprar, no meu caso o HB20, justo na hora que eu queria comprar um? Olha, você poderia me perguntar, Ellen, isso seria a lei da atração que dizem por aí? Não, isso é o nosso SRA, trabalhando na nossa mente. Ele seleciona aquilo que passa a ser importante para nós. Não são as coisas que começam a multiplicar ao nosso redor, mas é a nossa mente que começa a nos fazer perceber tais coisas. Quando você compra um modelo novo de celular, acontece a mesma coisa. Você começa a perceber um monte de gente com o mesmo modelo e parece que todo mundo decidiu comprar o mesmo que você. E por que então entender sobre SRA é tão importante? Pelo mesmo motivo, porque quando eu escolho assumir um papel de vítima, o SRA começa a selecionar todos os motivos ao meu redor que eu nem percebia antes para fortalecer esse papel de vítima. Ele começa a aumentar aos meus olhos as injustiças que eu acredito sofrer. E todos ao meu redor parece que estão me julgando e me apontando como uma fracassada. Perceba, tudo isso começou com a forma como eu escolhi me ver. Eu escolhi me ver como vítima e meu SRA fez o trabalho dele. Ele ressaltou aos meus olhos tudo que contribui para isso. Sabe, percebi que o trabalho do SRA na nossa mente fundamenta a frase que Salomão diz na Bíblia em Provérbios 23:7. Ele diz assim:
Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Bom, aqui temos um respaldo neurocientífico e bíblico para esse ensinamento. Você consegue perceber como esse fundamento pode mudar a sua vida inteira? Quando eu descobrir tudo isso, eu realmente, na minha vida, a minha vida passou a mudar da água para o vinho. Eu passei a tomar decisões de trazer ao meu SRA motivos que me fortalecem ao invés de me enfraquecer. Eu pedi ao Espírito Santo que renovasse o meu entendimento e passei a agradecer a Deus por Ele ter criado esse mecanismo na minha mente. Eu trouxe à consciência algo que eu poderia usar de uma forma mais inteligente ao meu favor. Eu percebi que eu tinha o poder de enviar para minha mente a informação que eu quisesse. Então, a primeira decisão importante que eu tomei foi: a partir de agora, eu não sou nenhuma vítima de nada e nem mesmo vou culpar outras pessoas pelos meus resultados. Eu vou enviar para o meu SRA a informação de que as circunstâncias ao meu redor servem para me dar um feedback, me mostrando o que é plano de Deus ou não para minha vida. Afinal, a gente já viu na aula anterior que a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas o propósito de Deus prevalecerá. Logo, prevalece a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, conforme diz em Romanos 12:2. Sendo assim, eu que sou limitada e não consigo saber do futuro, apenas entendo que Deus não realizou alguns dos meus planos porque eles me levariam para longe do que é bom, perfeito e agradável. Em Romanos 8:28, fortalece isso, dizendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sendo assim, eu decidi acreditar que o que acontece de bom ou de ruim na minha vida é uma forma de Deus me dizer que aquilo que contribuiria para o meu mal, aquilo que iria resultar em algo ruim, se eu acredito em Deus, aquilo ficaria longe de mim. A palavra dele é a minha verdade e é ela que eu decidi acreditar. Eu coloquei minha confiança na palavra de Deus. Meu SRA passou a ver tudo o que acontece como positivo. E eu saí da postura de vítima, saí de uma postura de culpar os outros pelo meu fracasso e passei a agradecer por cada detalhe, tanto o que dava certo quanto o que dava errado. Passei a me perguntar que aprendizagem eu poderia ter e que forma aquela situação estava me moldando para ser mais parecida com Cristo. Então, essa é a postura de uma protagonista do propósito de Deus. E esse é o ensinamento que eu quero te trazer hoje. Decida ser um protagonista. Por isso, o nome do curso Protagonize a Melhor Versão de Si Mesmo. E você pode estar se perguntando: Ellen, esse curso substitui a palavra de Deus? Não, pelo contrário. Com esse curso, você trará a consciência em todos os momentos, a palavra de Deus, para substituir os registros negativos na sua mente. E vão ser substituídos pela verdade de Deus. Isso significa que você será estimulado ainda mais a ler a Bíblia e a buscar em oração a direção específica do Senhor. Este é um curso que funciona para aquelas pessoas que estão cansadas dos mesmos resultados, para aquelas pessoas que estão dispostas a fazer o que tiver que ser feito para alcançar novos resultados, alinhados com a palavra de Deus. Então eu criei um programa de treinamento mais intenso e detalhado, que ensina o passo a passo como atingir essa transformação de vida. E nesse programa
você vai aprender o que eu nunca havia revelado a ninguém. Quais são especificamente as técnicas que eu utilizo para identificar as travas emocionais e como essas técnicas levam a desvendar a raiz dos traumas que paralisam áreas emocionais da nossa vida. Por exemplo, eu te contei no vídeo anterior que apliquei o método CLEA numa sessão individual com o Abraão e hoje ele tem tido resultados incríveis no relacionamento familiar. Mas o Abraão recebeu o método sem saber que era o CLEA que eu estava aplicando. Como os resultados com as sessões individuais foram muitos, a procura para o atendimento individual também aumentou. O problema é que eu sou apenas uma e não consegui atender todas as pessoas que me procuraram. Por isso nasceu essa ideia de formatar esse curso e revelar técnicas que você mesmo poderá aplicar na sua vida, na vida de pessoas da sua família e também no seu ministério. Ellen quer dizer que se eu fizer esse curso, eu me tornarei um coach também? Não exatamente. Isso não quer dizer que você se tornará um coach, pois para isso você teria que ter uma formação específica em coaching. Agora, você não se tornará um coach, mas poderá se tornar um cristão coach. Como assim? Vou lhe explicar melhor. Existem formações iniciais e mais completas que você pode fazer para se tornar um coach profissional. Através dessas formações, você pode viver disso profissionalmente, atendendo, aplicando sessões individuais. Mas também existem formações como o Líder Coach, que na verdade te ensina ferramentas de coaching para que você possa aplicar no lugar que você exerce liderança. Geralmente empresários e gerentes, por exemplo, buscam essa ferramenta, essa alternativa. Assim, dessa mesma forma, o treinamento completo do curso Protagonize a Melhor Versão de Si Mesmo irá formar você como um cristão coach, pois ensinará você a utilizar ferramentas da metodologia coach cristã em si mesmo, na sua família e no seu ministério. Você receberá técnicas de coaching alinhadas com a palavra de Deus. Aprenderá a aplicar a metodologia coach cristã em si mesmo e, por que não, na sua família? Por que não no seu ministério? Além de ajudar a si mesmo, você poderá ajudar o seu esposo ou esposa, os seus filhos e até mesmo a sua igreja. Imagine todos vocês juntos se libertando de bloqueios emocionais como medo, insegurança, desânimo, ansiedade, rejeição, inferioridade, ciúmes, ira, orgulho. E todos juntos, libertos disso, encontrarem junto a sua missão e propósito de vida, aprendendo a ser um protagonista dos planos de Deus para a sua história e desvendando a cada dia uma melhor versão de si mesmo. Como eu falei na aula anterior, aqui eu vou tirar as dúvidas mais frequentes. Então, antes de mais nada, quero deixar claro que este curso não é autoajuda, não é conteúdo teórico que se acha na internet. Ele não é um conteúdo humanista, nem místico e nem religioso. Ele não é pensamento positivista. Este curso é baseado na metodologia coach cristã que mostra onde há congruência entre a neurociência, que é o corpo, a alma e a palavra de Deus. O que vai compor esse treinamento mais profundo são módulos que vão mudar a sua vida. E eu já vou te falar agora exatamente o que será tratado nesses módulos. Módulo 1. Fundamentos do coaching e da metodologia coach cristã. Neste módulo, você irá aprender como a metodologia coach cristã poderá lhe ajudar a responder suas perguntas existenciais dentro de uma perspectiva trina, integrando corpo, alma e espírito.
Também entenderá a diferença entre coaching e terapia e qual é o papel específico de um cristão coach. No módulo 2, nós vamos ver sobre questões existenciais, respondendo perguntas como onde estou? Como identificar o estado atual através das perguntas coaching e como essas perguntas são usadas desde o Éden. Como as perguntas coaching extraem do inconsciente as respostas e como entrar em um estado de presença para ter efetividade como um cristão coach. No módulo 3, nós vamos continuar com as questões existenciais, respondendo de onde eu vim, o resgate da originalidade e os desbloqueios emocionais serão vistos neste módulo. E você vai aprender a como resgatar isso em você e identificar os sabotadores, remover os bloqueios e travas emocionais. Aprenderá sobre as influências do modelo de mundo e como transformar crenças limitantes em crenças potencializadoras. No módulo 4, nós continuamos com a seguinte questão existencial: por que estou nessa terra? É uma pergunta de propósito. Vamos ver sobre missão e propósito de vida. Você vai aprender a instalar o aplicativo do inconformismo, usar ferramentas de coaching para desvendar sua missão, definir os seus valores e alinhar com os propósitos de Deus para a sua vida. No módulo 5, ainda continuando quem sou eu, vamos aprofundar no autoconhecimento. Nessa parte 1, nós vamos mapear e potencializar o seu temperamento. Aqui, você vai conhecer a sua combinação única de temperamentos, formada pelo temperamento predominante e os influenciadores. Em seguida, aprenderá com exercícios práticos a aplicar o método CLEA para a lapidação da sua personalidade. No módulo 6, nós vamos para a parte 2 ainda desse autoconhecimento, respondendo quem sou eu, onde nós vamos mapear e potencializar a sua inteligência produtiva. Neste módulo, você vai aprender sobre como usar a sua combinação única de inteligências, como potencializar sua inteligência produtiva e elevar os seus níveis de resultado. Você aprenderá como a matriz apta poderá lhe ajudar a impulsionar sua produtividade e alcançar maiores resultados na sua vida. No módulo 7, vamos responder a pergunta existencial: para onde eu vou? Vou lhe entregar 5 ferramentas do Cristão Coach. Neste módulo, essas 5 ferramentas vão ser exclusivas da metodologia Coach Cristã para que você possa aplicar em si mesmo, na sua família e no seu ministério. E no módulo 8, haverá um treinamento prático Cristão Coach. Aqui, você colocará em prática as ferramentas que recebeu e será avaliado individualmente por mim através da apresentação dos seus estudos de caso e análise dos resultados. Até esse módulo, você terá uma condição avaliativa para emissão de certificado como um Cristão Coach. E agora, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você deixe o seu comentário se esse curso intensivo e profundo deixou você interessado. Comente se você tem interesse de transformar a sua vida e começar a descobrir o seu real propósito. E mais, ainda ajudar a sua família, o seu ministério a alcançar esses resultados também. Na próxima aula, eu vou falar um pouco mais desse treinamento. Eu te vejo lá! Oi, meu nome é Camila e eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com a metodologia Coach Cristã. Antes de experimentar as sessões de coach, eu não sabia mais o que fazer com a minha vida. Eu não sabia que rumo seguir, eu não tinha mais vontade de fazer as coisas, eu estava com vontade desistida, eu não sabia que rumo seguir na minha vida profissional, o que fazer realmente, sabe aquele momento que você tá assim,
que rumo que eu vou tomar agora, o que fazer, para que lado seguir, o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente, naquele momento decisivo do começo da vida adulta. E eu realmente não sabia mais se eu tinha tomado as escolhas certas. Em apenas 2 sessões, a minha vida mudou totalmente. Hoje eu encaro os meus desafios profissionais, hoje eu tenho tido experiências e, incrivelmente, tudo que eu tracei logo na primeira sessão aconteceu, vem acontecendo em todas as áreas da minha vida, e realmente é uma metodologia que funciona, que eu recomendo. A Ellen desenvolveu uma metodologia muito efetiva, muito eficaz. A Ellen é extremamente competente nesse trabalho, eu recomendo demais o trabalho dela e desejo todas as bênçãos para esse projeto sendo desenvolvido. Um beijo, Ellen. Eu me chamo Ita Costa, moro em Manaus, Amazonas, e sou uma mãe empreendedora. Eu entrei em contato com a Ellen pela primeira vez após receber um áudio de um livro que ela estava lendo. O que me chamou a atenção foi a forma como ela se apresentou, e ela mencionou a frase coach cristã. O coach eu já conhecia o que é, eu sigo alguns coaches pelas redes sociais, mas eu não conhecia essa metodologia coach cristã. E eu entrei em contato com ela, eu procurei pedir informações, o que era essa metodologia, como ela poderia ser aplicada à minha vida como cristã, o que poderia fazer a diferença na minha vida. Os áudios que eu recebia dela já estavam fazendo uma diferença na minha vida. Eu fico no meu dia a dia aqui, dividida entre meu trabalho como empreendedora e os cuidados do lar e dos meus 3 filhos. E sempre que eu recebi o áudio dela, todos os dias, eu estava nas minhas atividades, mas eu ficava ouvindo o áudio. E comecei a me interessar pelo coach cristão, ministrado por ela. Ano passado, ela veio a Manaus para fazer um seminário de coach de inteligência e administração de negócios. E nós participamos juntas deste seminário, e que fez muita diferença. E nós tivemos a oportunidade de fazer algumas sessões do coach cristão, da metodologia coach cristão. E nessas sessões nós pudemos perceber alguns bloqueios que haviam dentro de mim, muita insegurança. Eu não me via capaz de seguir em frente, de ser uma empreendedora de sucesso, de ser uma empreendedora criativa. Eu tinha insegurança em relação aos meus filhos, como é que eu estava conduzindo meus filhos e como, através do coach cristão, eu poderia também ajudar a melhorar a vida dos meus filhos, como é que eu poderia lidar com eles, até mesmo como eu poderia lidar com o estresse do dia a dia, de cuidar de 3 crianças em 3 fases diferentes. Eu tenho um adolescente de 12 anos, uma criança na segunda infância, que é minha filha de 6 anos, e um bebê de 3 anos, meu filho caçula. Então, muitas vezes me gerava um certo estresse e eu não sabia lidar com isso. E através da metodologia coach cristã, ela pôde me ensinar, ela pôde me explicar mais essas técnicas de como a gente pode melhorar a nossa vida, ter uma vida mais sossegada, uma vida mais tranquila, ter uma qualidade de vida melhor e também poder empreender com sucesso. Ser uma empreendedora, eu sou uma artesã criativa, e saber dividir entre os cuidados com o meu trabalho e mais o cuidado com os meus filhos. Então, eu sou muito grata a Ellen, porque hoje eu me sinto mais confiante, eu tenho confiança no meu trabalho, eu me sinto muito mais criativa e eu me sinto mais tranquila em relação aos meus filhos. Tem o estresse do dia a dia, muitas vezes eu passo pelo estresse, mas
eu aprendi com ela a lidar com esse estresse e não ficar totalmente depressiva, triste, ou me sentir culpada em relação à criação dos meus filhos. É um exercício contínuo para a gente conseguir crescer nessa área de estabilidade emocional, mas através das técnicas que eu aprendi com ela, eu tenho aplicado no meu dia a dia, eu tenho visto uma diferença em mim, e eu sou muito grata a Ellen pela oportunidade que tive de vivenciar essa metodologia coach cristã. E eu acredito que também pode transformar a sua vida, você pode ter a sua vida transformada através dessa metodologia, e você pode ter a melhor versão de si mesmo através do coach cristã. Oi, meu nome é Kelly Fernandes, eu sou jornalista, sou mãe, sou casada e sou cristã. E eu procurei o coach porque eu tinha muita curiosidade para saber qual que era esse lance de buscar e ser a melhor versão de si mesma. E a Ellen Klein, a minha amiga e minha irmã na fé, me deu essa oportunidade de fazer o coach. Eu lembro que eu cheguei nas primeiras sessões curiosa, mas também muito limitada. Eu tinha muitos medos e eu descobri na sessão de coach cristã, que eu tinha uma crença limitante dentro de mim, eu me sentia incapaz. Um dia eu ouvi de alguém que eu admirava muito que eu não dava conta, e essa palavra ficou dentro de mim durante muito tempo. Eu era adolescente quando eu ouvi isso, mas nunca me dei conta que foi isso que me paralisou, inclusive na minha vida adulta. Então eu não conseguia nem começar tal coisa, e se eu começasse alguma coisa, eu tinha medo de não terminar. Então no meio do caminho eu já... eu não vou fazer, quer saber, eu não sou tão boa assim, deixa pra depois. Ia o famoso empurrando com a barriga, né, o procrastinar. E aí, com a sessão de coach, num dia foi detectado que eu ouvi essa palavra potencializadora, né? Essa palavra que me paralisou de alguém que eu admirava, e aí essa crença limitante ela foi descortinada de mim e foi colocada uma verdade do reino na minha vida, de que sim, eu podia, de que sim, eu dava conta, de que sim, inclusive eu já estava até fazendo algumas coisas, mas eu mesmo não reconhecia. Olha que loucura. E o coach ele veio pra mim abrir os meus olhos de quem eu era, de como eu me enxergava, de como as pessoas me enxergavam, mas principalmente de como meu pai, Deus, me via. Isso foi maravilhoso, porque eu pude ter certeza de quem eu sou para Ele. Então, se eu tive resultados maravilhosos, deixa eu te falar, dentro da minha casa, no meu trabalho, né, com os meus discípulos, com a igreja, com as pessoas que eu me relaciono, eu comecei a enxergar quem eu era. E isso me fez entender como eu deveria agir com as pessoas, né? Porque na verdade nós temos uma visão de nós mesmos que às vezes é tão limitada que limita o nosso relacionamento com o próximo. E isso é muito ruim para quem precisa se relacionar, e na verdade todos precisam, não é? E eu sei que agora eu consigo tirar de mim a minha melhor versão, não é? Isso é maravilhoso. Então, se você tem ainda alguma dúvida em fazer o coach cristã, deixa eu te falar, vale muito a pena, né? Se você tem curiosidade assim como eu, vá lá e faça. Eu tenho certeza que Jesus vai falar com você através das sessões. Isso é maravilhoso. Eu me sinto muito mais realizada, muito mais capaz e confiante em todas as coisas que eu faço agora.